1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Um bobadez, está bem? Uma que foi bem aqui, graças a Deus, naquela rápida palavra. Louvado seja Deus por tudo isso. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O título dessa ligeiríssima mensagem hoje é Fazendo para Deus. Meus irmãos, quando eu estava pensando nesse texto, eu imaginei que todo profissional, por exemplo, citação, por exemplo, da engenharia, por exemplo, da engenharia, ele não faz um projeto de alto padrão meia boca. Não faz. Todo médico profissional excelente não faz uma cirurgia meia boca. Todo mecânico profissional não trabalha de forma fajuta. Não. Quando eu ou qualquer um dos irmãos vão arar a terra, vão cuidar da terra, para fazer alguma plantação, eu tenho certeza que vocês não olham assim: vou fazer hoje, mas vou fazer mal feito. Vou fazer hoje, mas vou fazer de qualquer jeito. Vou fazer hoje, mas vou fazer de qualquer forma. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que quando você se levanta, você diz: eu estou cansado, mas vou trabalhar e vou fazer direito. Vou fazer bem feito. Eu estou investindo no meu bolso, eu quero retorno. E quero fazer direito para receber o retorno que eu estou investindo. Não é assim que funciona? É evidente que é. Eu não vou negar que eu falo isso e a minha consciência me acusa, porque eu, de uns 3 anos para cá, estou um tecladista preguiçoso. Estou só usando o instrumento por gasto mesmo. Não estou fazendo com a pegada que eu fazia anteriormente. Minha esposa até tem raiva. Dizendo: não é o Júnior que eu conheci o teclado. Realmente não é. Eu tenho ultimamente uma vontade muito grande de me aposentar. Mas isso a consciência minha, eu falo aqui, na consciência me acusa. Então, percebam, meus irmãos, isso me incomoda. Por quê? Porque hoje você se levantou para vir para o culto. E o culto não começa aqui. O culto começa a partir do momento que você sai da sua casa. A partir do momento que você pensa: vou tomar um banho, vou me arrumar, vou para a igreja. O culto começa a partir do momento que você ensaia em casa um hino, para dizer: vou cantar esse hino hoje. O culto começa a partir do momento que o seu coração decide: não tem quem me faça, hoje eu vou para a casa de Deus. Então é daí que Deus olha e vê a qualidade do culto que você vai oferecer na noite que você vai para a igreja. Então, quando eu quero fazer para Deus, eu preciso fazer bem feito. Por isso que eu estou sendo muito honesto com os irmãos, dizendo que me incomoda hoje, o tecladista que eu sou, me incomoda. Mas eu preciso corrigir isso e vou corrigir. Quando nós fazemos para Deus, Ele tem um negócio chamado, que o pedreiro conhece bem, chamado prumo. E ele desce o prumo e avalia se o meu culto está sendo feito realmente com toda a intenção do coração para Deus. Mas qual que é a intenção do coração? Você já pegou R$5 para dar alguém que pediu passando na rua, e você já disse assim: eu estou dando esses R$5, mas vai me fazer falta amanhã? Você já deu assim, pensando isso? Mas tem pessoas que dão pensando assim. Então, a ação está boa, mas a intenção está ruim. Quando a gente faz para Deus, tanto a ação e a intenção tem que estar em sintonia. Percebam, meus irmãos, por quê? Porque Paulo diz aqui aos irmãos aos Coríntios, os irmãos aos Coríntios estavam que nem o Júnior, indo para o culto, meio assim: eita, eu tenho que tocar hoje, né? Caramba, eu queria tanto que já tivesse alguém para tocar. Mas,
Se eu quero dar para Deus um culto que seja com ordem, decência. E o que é ordem e decência? No culto é quando a minha intenção reproduz nas minhas atitudes. Quando a minha intenção, rapaz, o evangelho está feliz porque veio para o culto. É meio culto, mas estou feliz demais, estou alegre, estou empolgado, que maravilha. Domingo eu estou aqui. Aí Deus olha a intenção e a ação. Meus irmãos, vocês falam, quando você fala em excelência para Deus, é um tema até complicado de se falar. Por quê? Porque a gente vai falar de excelência. Seres humanos cheios de falha, como a gente é, cheio de falha. Para um Deus que é o suprassumo da excelência, Deus olha para mim e Ele conhece mais do que nunca as limitações que eu tenho, mais do que eu. Mas Ele sabe qual é o meu limite de excelência dentro das limitações que eu tenho. Eu não posso dar uma voz melhor do que essa. Ele sabe qual é o melhor da minha voz. Eu não posso fazer mais do que aquilo da capacidade que Ele me deu. Mas eu posso fazer no limite da capacidade que Ele deu. Se você canta com a alma, se você presta um culto com a alma, não tem como não ser atraído à presença de Deus para o ambiente. É impossível você fazer uma coisa para Deus no culto e fazer com a alma e a presença de Deus não ser atraída. Você vai lembrar muito bem que Asaf, quando ele era o ministro de música da igreja, no tempo de Israel, e quando queriam atrair a presença de Deus de uma forma mais impulsiva, ligavam os instrumentos, José Pedro. Ligavam os instrumentos, órgão, flauta, harpa, e começavam a tocar. É por isso que no culto tem que ter música. Quando eles começavam a tocar, aí eu vou fazer uma ilustração aqui. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. A presença de Deus o culto era tido como bom ou não a partir do momento da busca pela presença. Se a busca pela presença fosse verdadeira, a presença de Deus era atraída automaticamente. Se a adoração fosse feita com o coração não quebrantado, a presença de Deus não era atraída para o ambiente. Eu tenho orado nesses últimos dias e pedido a Deus, Senhor, eu preciso chorar. Porque crente que chora tem o coração já amolecido e emudecido pela presença de Deus. Não se glorie se você está um mês sem chorar na presença de Deus. Isso é ruim. O crente precisa chorar. Pastor, mas eu só dou um culto para Deus se eu tiver quebrantado. Sim. Não é, eu estou falando de chorar de tristeza. Eu não estou falando de chorar com sintomas depressivos. Não. Se precisar chorar assim, chore. Mas eu estou falando em chorar, pedindo a Deus, demonstrando a Deus a necessidade que você tem de fazer para Deus com excelência. Busque isso. Faça com toda a intenção do coração. Mas não é só isso. Paulo diz: o que comares, o que bebais, façais, ou qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. O crente, e eu peguei muito nessa área, o crente é conhecido também pelo que entra aqui. E também pelo que sai daqui. O crente, até na hora de sentar à mesa, até os 35 anos eu peguei com isso. Tem que ver. Eu tenho parentes que comem tanto, não sei se fazem isso hoje. Aí depois vão lá fora, botam o dedo na boca, vomitam e voltam para comer tudo. Isso é um pecado absurdo.
Você não é de crente não, velho. Ei, eu estou aqui almoçando no meio de pessoas não cristãs. Aí, ali tem um fogão. Eu não posso ir lá, abrir a panela e meter a mão dentro. Eita, pedaço de carne gostoso. O não cristão vai olhar para você e dizer, você está crente, não diz. Diz ou não diz? Diz. Quando você vai comer, você tem que ver como você come. Mas até isso. Quando eu como, que a comida fica aqui, eu tenho que Jesus, eu brinquei. A minha esposa esse dia explicou. Fizeram uma empusada para ela, ela tomou 2 litros de uma vez. Foi, velho. Aí depois ficou, ai meu Deus, rapaz, pecado consciente é complicado pegar no pecado. Porque pecado é um vacilo na vida do crente. Quando a pessoa pega consciente, rapaz, o negócio é bom, viu? Rapaz, que absurdo, rapaz. Mas, até pela boca, a gente peca. E até pela boca, o que a gente fala e o que a gente faz com a boca, Paulo diz, tem que ser para a glória de Deus. Se ele fosse acrescentar aqui ele diria, o que você olha tem que ser para a glória de Deus. Aonde você anda tem que ser para a glória de Deus. O que você fala, faz, pensa, tem que ser para a glória de Deus. As pessoas precisam olhar para você e ver Deus. Mas você viu como a fulana mudou depois que ela foi para aquela igreja de crente? Você viu como fulano está diferente depois que ele foi para a igreja de crente? Você viu, mudou a forma de falar, mudou a forma de andar, mudou a forma de tratar, mudou a forma de conversar. Você não vê na boca dele mais nada dessas coisas que ele fazia, que ele dizia, que ele praticava. Não trai mais a esposa, não foi, você já viu. Tudo isso, as pessoas vão ser atraídas a Deus, sem que seja preciso nem você falar. Tem um escritor chamado Donald Gresham, que ele disse, se for preciso, pregue, mas antes, pregue vivendo. Porque a minha vida precisa ser um espelho do que Deus é. E eu só consigo ser um espelho do que Deus é nas minhas práticas, na minha forma de agir, na minha forma de tratar, na minha forma de ser cristão, crente. Se eu vigiar em tudo que eu faço. Irmãos, o crente, ele tem a necessidade de fazer o que diz o Salmo 40, versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua vontade está dentro do meu coração. O salmista, neste salmo, ele disse, de uma forma mais simplificada, eu não consigo viver se não for para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela reside dentro de mim. Aí eu faço uma pergunta hoje para mim. A vontade de Deus, na sua forma literal e excêntrica, ela reside dentro de mim? Às vezes, não. Porque, às vezes, eu ainda fico pela carne. Às vezes, eu ainda tenho vontade de usar o temperamento de anos atrás. Às vezes, eu ainda tenho vontade de ser o velho Júnior. E se isso acontece, é porque a guerra com o espírito e a carne está acontecendo. Perceba, meus irmãos. Eu sou ruim por mim. Está com 3 dias que eu não durmo. A minha esposa está com 3 dias que não dorme também. Mas só que ela está morta, quebrada e arrebentada, viu? Mas todos os dias eu botei com Deus um propósito. Eu preciso orar de meia-noite a 1, todos os dias. Não é que na hora de orar, eu passo o dia todo acordado. A minha mãe tem testemunha aí. Ela fala no WhatsApp, eu respondo automaticamente.
Ei, quando eu vou orar, o sono diz, estou aqui. E rapaz, é brincadeira, está repreendido. Se eu sair dali, for para a cama, sumiu o sono. Agora, se eu voltar para o escritório, o sono chega. Aí eu tenho que fazer a vontade de Deus. Agora não vou dormir, não. Agora eu vou ficar orando. Ia ficar 1 hora, eu vou ficar 1h20. Sabe? Fazer a vontade, não. Já me deu o sono, eu vou dormir. Mas quando tu se deita lá, tu não vai dormir, não. E dá uma guerra. Porque a gente quer fazer a vontade de Deus, mas as circunstâncias espirituais não querem permitir. E toda vez que você for fazer a vontade de Deus, tenha consciência de uma coisa: vai haver uma guerra no mundo espiritual para que você não faça. Depois eu estava até com vontade, mas passou. Foi fazer para Deus? Foi. Rapaz, faça sem vontade mesmo. Faça com intenção do coração. Senhor, eu não estou com vontade não, mas o Senhor sabe que o meu coração quer fazer. Sabe? Ser crente é uma coisa interessante que está escrita em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, Israel, o que o Senhor teu Deus pede a ti é que temas a Deus e que ande nos seus caminhos, e ameis e sirvais ao Senhor Deus com todo o teu coração e alma. Quando o Senhor estava falando com o povo de Israel, e ele diz: o Senhor quer que Israel siga os caminhos de Deus com todo o coração e alma. Ele está dizendo um pouco mais do que aquilo que você está entendendo. Quando ele diz com todo o coração, ele está dizendo com todos os pensamentos, com toda a sua força, com toda a sua vontade, com todo o seu prazer, com toda a sua alegria, com toda a sua disposição. Façam para o Senhor, ande nos seus caminhos. Agora, quando ele diz com toda a alma, aí ele diz: bote nisso também emoção, prazer. E quando ele diz bote nisto emoção, é quando ele fala na alma. Ele está dizendo: faça com o coração quebrantado. O crente que tem o coração quebrantado anda assim com Deus. Por isso que você não pode deixar 1 mês sem chorar na presença de Deus. Pode chorar. E graças a Deus eu tenho um ouvido excelente. Aí a minha esposa às vezes não quer que eu escute a oração dela, ela fecha o quarto e vai para a sala. Só que o meu ouvido está funcionando. E só se ela pensar eu não escuto, mas se ela falar eu escuto. Aí, às vezes ela não ora, ela só chora. E eu escuto ela chorando, me dá vontade de orar, e ela está chorando também. Sabe? Se você não conseguir chorar na presença de Deus, você se sente bem chorando na presença de quem? Eu sou piamente contra essa história de sertanejo não chora. Eu sou um sertanejo recente, sertanejo chora. Não, já me disseram que não. Perceba bem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Ensina que você não precisa buscar, Vanessa, a aprovação. Leia aí, irmão Vinícius. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Você não precisa buscar a aprovação dos seus vizinhos. Você não precisa buscar a aprovação dos amigos. Você não precisa buscar a aprovação dos parentes. Você não precisa buscar a aprovação de ninguém. Você precisa buscar a aprovação de quem? De Deus. O que é que diz 2 Timóteo 2,15? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Obreiro é todo aquele que faz alguma obra. Você já olhou para Deus aqui? Já. Está fazendo uma obra para Deus, você é um obreiro. Você já cantou aqui? Já. Você está fazendo uma obra de adoração para Deus. Você já ligou seus pensamentos no céu aqui hoje? Certamente está fazendo para Deus. Busque que Ele olhe depois, no final desse encontro, e venha com carimbo.
aprovado. Glória a Deus. Por quê? Se o irmão do lado não gostou do seu culto, não se preocupe. Se o irmão de trás não gostou, relaxa. Se o irmão da frente achou um culto meia boca, descanse. O importante é que Deus olhe e diga, está aprovado. Aí, como é que Deus vai aprovar, pastor? É aquele negócio da intenção do coração. Ela tem que bater com a sua vontade. Conta-se uma história de uma criança ia dentro do carro e ela tinha uns 9 anos e o pai viu uma blitz e disse, senta menina, e ela vinha em pé ali no meio do carro, no meio das duas cadeiras da frente ali. Vinha no meio. Ela disse, não, por quê, pai? Sente menina. Não, pai, tá bom em pé. Sente menina. Eu vou sentar, mas por dentro eu estou em pé. Glória a Deus. Às vezes a gente é assim. Quando você nunca disse, eu vou para o culto, mas minha vontade é ficar em casa. Já disse. Mas quando disser isso, vem assim mesmo, porque quando chegar aqui o seu coração é mortificado, você volta para casa, melhor que veio. Glória a Deus. Sabe? A gente não pode fazer um culto para Jesus como essa menina obedecer ao pai. Não. Perceba, você tem que fazer um culto que Deus aprove, e para isso tem que fazer o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 10. Colossenses 1, versículo 10. Colossenses 1, 10 diz o que? Se alguém encontrou aí. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Andar dignamente diante do Senhor. Agradando-lhe em tudo. Agradando-lhe em tudo. Frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. E crescendo no conhecimento de Deus. E crescendo no conhecimento. Olha que mensagem linda esse versículo tem. Para que possais dignamente diante do Senhor. Agradando-lhe em tudo. No falar, no pensar, no agir, no comer. Agradando-lhe em tudo. Frutificando. Quem agrada a Deus dá fruto. Ô pastor, o que é eu dar fruto? É exatamente isso. Quando eu disse para você que quando eu vejo a minha esposa chorando em oração, me dá vontade de chorar também em orar. A consequência de eu ver me dá vontade de fazer. Ver o outro fazendo dá vontade de fazer. Isso é dar fruto. É você fazer com que outras pessoas façam o que você está fazendo. Isso é dar fruto. É você trazer, através do seu testemunho, o teu vizinho, os teus parentes, os teus amigos. É você atrair para Jesus as pessoas. Isso é uma forma que mais agrada a Deus, essa forma de dar fruto. Tem outras formas, claro que tem bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança, mas eu estou falando de um fruto que você pode dar. O que mais agrada a Deus é que a sua alma atraia outras almas para Jesus. E você pode fazer isso sem saber pregar. Através de quê? Testemunho. É, pastor, mas eu consigo pensar. Perceba bem. Aí o texto diz, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Ou seja, você só vai dar fruto se você fizer boa obra. Boa obra. Você está fazendo para Deus. Não pense. Pense uma frase que eu detesto, é quando eu estou conversando com alguém olha para mim e diz, aquela igreja do Senhor. Eu fico irritado. E se fosse minha, você estava aqui? De maneira nenhuma. Estava não. Você só está aqui porque nós somos do Senhor. Por isso que quando Deus direcionou para o nome, é a igreja de Cristo. Perceba. A sua vida precisa pregar Jesus. As suas práticas precisam pregar Jesus. As suas palavras precisam pregar Jesus. Ei, perceba, não tem coisa melhor
do que alguém olhar e dizer assim: se hoje eu estou na igreja, foi porque eu vi a irmã fulana e eu achei bonito. Ei, a Bíblia diz que os passos de uma pessoa boa é confirmado pelo Senhor. Ou seja, quando o texto diz isso, ele está dizendo: você é acompanhado pelo satélite de Deus. E onde você vai, de onde você vem, aonde você chega, Deus está te acompanhando. E Ele sabe se aquilo que você está fazendo, está praticando, está andando, está pensando, está agradando a Ele. Pastor, é difícil ser crente, tu acha? Não é difícil. Sabe por que a gente acha difícil ser crente? Quem acha, eu acho que você não acha. Mas a gente acha. É difícil ser crente quando a gente tem dificuldade de orar. É difícil ser crente quando a gente tem dificuldade de vir à igreja. Mas se a gente não tiver dificuldade de orar, ler a Bíblia e vir para a igreja, não é difícil ser crente. Não é um problema para mim ficar, você não é acostumado, tudo bem, eu respeito. Não é uma dificuldade para mim ficar 3 horas de oração. Não é. É uma prática natural. Por quê? Eu já estou habituado. É difícil para você começar, mas depois que você habitua, você não consegue ficar sem fazer. Então, pastor, é difícil fazer. É difícil porque você não tem o hábito. Se você tiver o hábito, pronto, minha mãe socorro. Rapaz, eu tenho uma dificuldade de entender a Bíblia muito grande, eu disse, começa a ler. E ela começou. De vez em quando, ela me ligava para tirar umas dúvidas, eu explicava para ela ficava animada porque ela entendia. Mas agora ela disse que não quer me abusar e ela fica perguntando o Google. Eu digo, nem tudo que o Google responde é de Deus, não. Aí, está com 1 ano isso. Ela começou em dezembro, ela veio aqui. Está com 1 ano? Não, está com mais de 1 ano. Em dezembro fez 1 ano. Hoje, ela não sai de casa sem ler a Bíblia. Se ela lembrar que não leu, ela fica incomodada. Por quê? Mas há 1 ano atrás ela não tinha 50. Quando ela pegou o hábito, aí o coração agora não consegue desconectar. Tudo é hábito. Eu sou horrível na cozinha. Até hoje só cozinhei miojo. Ficou bom. Foi a única coisa que eu cozinhei uma vez na vida. Nunca instalei um ovo. Se for errado, daqui é mentira, mas é verdade. Se eu morar sozinho, eu passo fome se não comprar comida. Agora, por quê? Eu nunca fui na beira de um fogão, pelo amor de Deus. Você quer que eu saiba cozinhar? Como? Agora, o hábito faz Deus te lembrar. Ei, filho, está esquecendo de ler hoje, está esquecendo de orar hoje, está esquecendo de fazer isso hoje. Você tem dificuldade, falta de hábito. Eu não sei cozinhar nada, porque eu nunca fui para a cozinha. Agora, se eu for hoje, daqui a 1 mês, eu me dizer, eu sei fazer uma feijoada daquela. É falta de prática. É falta de hábito. Você quer vencer dificuldades? Quer achar fácil ser crente? Tenha hábitos espirituais. Hábitos que agradam a Deus. Hábitos de um crente que dá fruto. É difícil entender a Bíblia, eu entendo. É difícil, talvez você ache difícil. Mas se você pegar o hábito, quando o irmão disser Abacuque, já sei, Velho Testamento, profetas menores, está perto de Jonas. Ei, para você ter o hábito e dar frutos, você tem que vencer os incômodos, vencer a preguiça. Você pensa que é fácil? Quando eu comecei nesse processo de orar 1 hora todo dia, de meia-noite a 1, acredite, nunca mais tinha acontecido. Mas, a essa hora, pessoas que eu conheço me ligavam. Estou precisando de um conselho, de uma oração, não sei. Aí eu percebi que era toda vez aquela hora. Aí eu tive que dizer, olha, se você quiser me ligar, depois de 1 me liga. Agora não. Eu tenho propósito. Então, quando eu tenho propósito, não tem como quebrar isso. Só se eu quiser quebrar. Mas se eu não quiser quebrar, ninguém quebra.
Então, esse meu propósito, todos os dias ele está ativado. E queira Deus, dependendo de mim também, que isso fique por anos e anos. Por quê? Porque sem oração, sem chorar, sem buscar, sem dar fruto, sem vir prestar um culto com a intenção do coração e com a vontade, não dá. Irmão, eu estou vindo para a igreja porque eu gosto de cantar. Eu estou vindo para a igreja porque eu gosto de pregar. Eu estou vindo para a igreja porque eu gosto. Venha para a igreja porque você gosta de Deus. Venha para a igreja porque a igreja é o lugar que se reúne a família, chamada família de Cristo. Venha para a igreja porque é um lugar onde você recebe o combustível para continuar andando. Você não compra combustível fora do posto. Não. Você não compra alimento fora do supermercado. Eu quando preciso de alimento, vou lá na casa do irmão Renilson, quanto é um pacote de fogão? Não. Eu vou no supermercado. A igreja é para isso. É um combustível, é um lugar dos recebe combustível, é voltar, continuar caminhando, convicto, crendo, inabalável. Amém? Que possamos dar frutos. Vamos fazer isso, vem fazer essa oração. Eu pensei que essa alegria. Vamos orar, irmãos? Eu vou. Acho que minha esposa trouxe aí uns convites. Se você puder entregar alguém para vir no culto de gratidão no domingo, é muito bom. Obrigado aos amados que vieram, que estão aqui até agora, que ouviram a palavra, que participaram aqui com algum louvor, com alguma coisa. Pai, te louvamos, te agradecemos, te magnificamos, que nós possamos aprender esta noite, praticar, dar frutos, ter intenção, ter vontade, ter o querer nosso, conjuga com o de Deus, para que nós possamos dar frutos e ser abençoados por isso. Porque, afinal de contas, nós estamos fazendo para Deus. Pai, e se é para fazer para Tu, é com excelência, é com qualidade, é com prazer, com ousadia. Senhor, capacita-nos, dá-nos o dom da palavra, o dom do entendimento, o dom da explanação, para que a gente possa dar frutos na prática, na vivência, e que a nossa vida seja uma pregação para que sempre casa se converta para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até do